Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe uma reflexão para nós fazermos sobre um texto que eu li que eu achei muito interessante e que eu acho que vem muito de encontro com o que a gente vem vivendo no nosso dia a dia, tanta coisa acontecendo e a gente às vezes fica meio perturbado, meio desesperado, sem saber o que vai acontecer, com medo, aí dá uma raiva, a gente quando vai ver já tá ali degladiando, brigando, falando um monte de coisa. E eu achei um texto que vem nos orientar justamente sobre isso, sobre essa questão. É um texto maravilhoso que está no livro Fonte Viva, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e o espírita Emmanuel. Um texto que chama Não Te Perturbes. E quando a gente vê o título Não Te Perturbes, a gente já para e pensa: opa, como assim, né? Porque é tão difícil a gente pensar e manter a tranquilidade, a calma, a paciência quando momentos turbulentos chegam até nós. Mas nós devemos nos lembrar que é nesse momento que nós precisamos estar trabalhando essas nossas virtudes. Pois quando tudo está bem, é fácil manter a serenidade, mas a nossa grande sacada, a nossa grande chance de evolução é quando a gente consegue trazer aquela sensação boa, aquela paz, aquela serenidade, o não te perturbes para os momentos turbulentos, que é quando a gente percebe que a gente realmente está atingindo um grauzinho a mais, um grauzinho superior no nosso caminhar aí evolutivo, né? E sobre isso, o Emmanuel ele vai refletir baseado num versículo da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10, em que Paulo diz o seguinte: "E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte." Quer dizer, nós vemos aí Paulo de Tarso falando sobre essa confusão aí que ele também passou na vida dele ao longo da sua trajetória, aprendendo e evoluindo tão lindamente, tão grandiosamente, sendo hoje aí um exemplo para nós buscarmos aprender, buscarmos nos evoluir também, né? E sobre isso, sobre essa situação em que situações que chegam na nossa vida para engrandecer a vida e que a gente confunde achando que é coisa ruim com morte, o Emmanuel diz o seguinte: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente ele responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. E quando nós começamos a ler Emmanuel nos chamando a atenção para essas situações, a gente começa a pensar como está o nosso dia a dia, como estão as situações difíceis que nós estamos passando e qual a interpretação que nós estamos tendo dessas situações. E a minha impressão é que muitas vezes nós estamos nos comportando ali pensando como pensou a pedra nessa historinha, como pensou a madeira, como pensou o grão de trigo, que estavam passando por situações que trariam grandes transformações ali na sua vidinha, transformando eles em algo maior, em algo útil, em algo belo, mas que antes de acontecer a transformação, eles viam como se fosse o fim, como se fosse a tortura, como se fosse o pior momento da vida deles, mas que na verdade trouxe a transformação. E a gente precisa começar a aprender, ter essa visão para situações que passamos ao longo da nossa vida, para situações difíceis que passamos ao longo da nossa vida, em que muitas vezes nos vemos desencorajados, desesperançosos com relação ao futuro, mas que aí vem a espiritualidade amiga, nos chama a atenção e fala: opa, cadê a fé? Acreditamos ou não em Jesus? Acreditamos ou não que estamos todos aí evoluindo?
que somos imortais, que estamos aprendendo, que estamos crescendo e que o único que pode fazer um grande mal para mim mesmo sou eu, com meus pensamentos, com minhas atitudes, quando não estão harmonizadas com aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. E aí a gente começa a perceber a função de buril, a função de moinho, a função de modificador, a função de cinzel, que vem burilando, que vem desenhando a perfeição nos nossos caracteres, nos modificando, nos fazendo evoluir. Mas para isso a gente precisa começar a aprender também a trabalhar a nossa resignação, a nossa paciência. E isso muitas vezes não é fácil, mas nós precisamos focar no ganho que teremos caso nós consigamos exercitar essas virtudes. E sobre isso tem uma história muito interessante que eu li uma vez, um conto que eu não vou lembrar agora o autor exato para falar para vocês, mas conta essa história que era uma vez uma mulher que se casou e estava muito feliz com o casamento, que tudo ia bem, que tudo ia certo, era o homem que ela sonhava em se casar. Porém, para se casar com esse homem, eles tinham feito um acordo que morariam juntos. Ela, o esposo e a sogra. E a sogra tinha os seus costumes que não batiam muito com os da mulher, da esposa que acabara de se casar, e ficava meio que pegando no pé uma da outra e não se davam bem. E essa mulher que tinha acabado de casar ficou desesperada. Falou: não, assim não vai dar certo. Meu casamento não vai adiante, ela vai acabar comigo. Ela vai fazer a situação da minha casa, da minha vida virar do avesso. E procurou um feiticeiro que era muito conhecido naquele reino por fazer poções mágicas que mudavam a vida das pessoas. E procurando aquele feiticeiro, a mulher disse para ele assim, falou: olha, feiticeiro, a minha sogra pega no meu pé, tudo que eu faço está errado, nada está certo, ela não gosta de mim, ela fala mal de mim pro meu marido, ela vai acabar com o meu casamento, me ajuda. Eu preciso de uma poção que elimine ela da minha vida. E aí o feiticeiro virou para ela e falou assim, olha, eu tenho umas ervas aqui que eu vou te ensinar a fazer uma poçãozinha, mas a gente não pode acabar com ela de uma hora para outra, tem que ser devagar para ninguém desconfiar de você. Então como que vai ser? Para que ninguém desconfie do que você está pretendendo fazer, você vai fazer um chá com essa erva, vai servir para ela e dia a dia essa erva vai fazendo efeito vagarosamente, cumulativo. Mas para que ninguém perceba a sua intenção, ao servir esse chá para ela, você vai sentar do lado e vai tratar ela como uma mãe, com muito amor. Vai ouvir o que ela falar, vai seguir alguns conselhos dela, vai ser amorosa e boa para essa mulher, porque assim, quando ela morrer, ninguém vai perceber que você é culpada pelos chás que está dando. E a mulher falou, perfeito, feiticeiro, é isso que eu preciso para resolver a minha vida. Pegou lá o punhadinho de erva que ele deu e foi para casa lidar ali com a sogra que ela considerava ser uma pessoa difícil. E assim ela começou a fazer. Todos os dias fazia o chazinho, ia lá, servia para a sogra, ficava lá batendo papo, conversando, ouvindo os conselhos, ouvindo as histórias, os pontos de vista. E o tempo foi passando. O feiticeiro falou para ela que levaria 6 meses para que se desse o desatino final, para que a mulher morresse. Mas que nesse período ela tinha que ser lá firme e forte, tratando ela com muita gentileza, com muita atenção, com muito carinho, enquanto servia o chá, para que ninguém percebesse nada. E quando foi chegando o período aí do final desses 6 meses, onde o feiticeiro falou que a mulher morreria, a esposa que procurou o feitiço começou a ficar desesperada, porque ela percebeu que nesse período em que ela conviveu com a sogra servindo chá e escutando e conversando, sendo gentil, ela percebeu que mudou muito o comportamento da sogra com ela também e tratava já ela como uma filha. E ela se encantou pela mulher e procurou de novo desesperado o feiticeiro. Feiticeiro, pelo amor de Deus, você me disse que ela morreria depois de 6 meses do chá. Já vai completar os 6 meses e eu estou desesperada porque eu não quero que ela morra mais. Eu estava errada, eu descobri que aquela mulher tinha aquele coração bom que eu não conseguia ver, tinha algo de bom dentro dela que eu não percebia. Me ajuda a reverter esse feitiço agora, eu não posso perder ela, que de sogra passou a ser como uma mãe para mim. E o feiticeiro, então, deu um largo sorriso e disse, fica tranquila, minha filha. Essas ervas que eu te dei, na verdade, eram vitaminas que só fortaleceram ela. Na verdade, o grande feitiço, a grande magia, foi você
focar ali num objetivo e mudar o seu comportamento com ela, que fez com que ela mudasse o comportamento dela com você e assim conseguissem se entender e se amar. Fica tranquila, filha, ela não vai morrer. Vai viver muitos anos e vocês terão muito tempo para serem uma família amorosa e feliz. Olha só que interessante essa história. Uma história simples, mas que faz a gente pensar muito no quanto as nossas atitudes e o modo da gente ver as situações influenciam no desfecho deles, né? E chama atenção, assim como nesse texto do Emmanuel, nós também somos chamados a atenção a reprogramarmos o nosso olhar, a nossa percepção sobre situações e sobre pessoas, e a percebermos a importância que tem a nossa ação diante dessas situações difíceis para melhorar o nosso caminho e daqueles que estão ao nosso redor, né? E o Emmanuel, encerrando aí esse texto, né, do livro Fonte Viva, ele fala assim, ó, não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Que nós saibamos trabalhar aí as nossas percepções, entendendo e enxergando o bem que toda situação nos traz, por mais difícil que pareça. E quando nós passarmos pela situação e não conseguirmos enxergar bem nenhum, não conseguirmos enxergar o que de fortalecedor, o que de engrandecedor, a lição que a situação nos traz naquele momento, tenhamos a paciência e a resignação do aprendiz, que tem medo da hora da prova, mas que faz porque sabe que é necessário. Que a gente saiba passar por essas situações observando de maneira salutar e não piorando ainda mais as nossas dores, na certeza, como já disse o nosso querido Chico Xavier nas histórias por ele contada, quando recebeu uma mensagem de Maria trazida por Emmanuel, em que ela ensinava para ele que tudo passa. Então, por maior que seja a nossa dor, por maior que seja a nossa dificuldade, que nós tenhamos essa coragem de reprogramarmos o nosso olhar e de lembrarmos no nosso coração que tudo passa. Até as piores dores, aquelas que parecem que jamais se solucionarão, até a perda dos entes queridos, que muitas vezes parece o fim, não é? Pois todos somos almas imortais, que estamos crescendo, que estamos evoluindo e nos encontrando e reencontrando, conforme os nossos elos, os nossos laços de amor desenvolvidos. Que possamos levar então essa reflexão no nosso coração, trazendo aí mais esperança, mais resignação, mais paciência e reprogramando o nosso olhar aí para auxiliar no nosso crescimento, hoje e sempre. Nos vemos na próxima reflexão e muito obrigada pela companhia.